Boa noite a todos vocês. Bom, estamos aqui novamente na presença de Deus. Chegou um momento especial de nós meditarmos na palavra do Senhor. Estava tão bonito ouvir os louvores aí, que quase que nem dá vontade de falar, né? Então, muito bom mesmo. Obrigado, pessoal que conduziu aqui o louvor congregacional, a Mari pela mensagem musical também. Seja louvado, viu? Acho que ela canta daqui a pouquinho também, né? Vamos lá. Eu quero conversar um pouquinho com vocês essa noite sobre um título que é bem sugestivo, Contrastes da Cruz. O tema geral é Bastidores da Cruz. Nós estamos vendo o que estava por detrás da cruz, na narrativa de João, através do seu evangelho. Nós vimos várias cenas de Jesus conversando e nós focamos nos diálogos de Cristo. E nós estamos chegando hoje à noite no penúltimo tema. Amanhã nós estaremos encerrando e no sábado quem vai estar conduzindo aqui é o pastor Chaguri. Então meu coração já está apertado, que é o penúltimo tema. Foi tão bom estarmos aqui com vocês durante essa semana, mas chega a hora de a gente partir e voltar ao pastor, né? O pastor Chaguri voltar. E lá o pessoal também, com certeza, está sendo agraciado pela presença do pastor Chaguri, mas sábado, como nós teremos alguns batismos, então o pastor Chaguri vai estar fazendo aqui e eu estarei fazendo lá. Vamos fechar novamente nossos olhos, vamos conversar com Deus? Senhor Deus, obrigado porque nós temos a oportunidade agora de estudar a Tua Palavra. E neste momento pedimos que Teu Espírito fale conosco, que todo qualquer pensamento que atrapalhe nossa mente de estar fixada em Ti e na Tua Palavra, que seja removido da nossa mente para que possamos agora estar focados, centrados unicamente na voz do Espírito Santo. Uma bênção especial nós pedimos sobre cada irmão desta igreja, sobre os amigos queridos que estão participando conosco essa semana, que eles sintam a paz de Jesus e tenham a certeza que sempre serão bem-vindos nessa casa de oração. Nós oramos no nome do nosso Salvador. Amém. Talvez não tenha nada que deixe o ser humano mais indignado do que a injustiça. A injustiça mexe com a gente, né? Quer ver só um exemplo do que aconteceu há algum tempo atrás? Eu estava saindo de um grande encontro de corais e estava me dirigindo daquele encontro para a igreja que eu pastoreava. E ali na igreja eu estaria conduzindo uma reunião de comissão. A avenida era muito larga, então cabiam 5 ou 6 carros ali na cidade de Curitiba. E enquanto eu estava dirigindo, eu percebi que o trânsito estava assim, travado. E eu não conseguia entender por que o trânsito estava parado. Aparentemente tudo estava fluindo, era uma descida assim, e eu vi que no meio da descida o trânsito parava, aí tinha um vácuo, e daqui a pouquinho lá, quando começava a subir, os carros estavam lá, né? E vi que tinha algo que estava travando o trânsito. Mas o que está acontecendo? Aí eu fui chegando, e quando eu cheguei bem perto, eu vi uma cena assim, terrível. Um homem alto, forte, ele arrastava, literalmente, eu não estou falando assim, eu não estou usando uma hipérbole, eu não estou usando assim uma frase de efeito, não, eu estou falando de verdade. Ele arrastava uma mulher pelo cabelo, assim. Aquela mulher ia sendo arrastada, e o rosto dela encostava no asfalto, ela colocava a mão, tentava se proteger, e ele ia arrastando. Ele chutava a mulher várias vezes no quadril, na parte do tórax, ele ia arrastando e chutando, e batia, ela tentava, daqui a pouquinho ela se levantava, ele grudava no cabelo dela, e puxava e arrastava. E eu fiquei, não é possível, está todo mundo na frente, vê, ninguém vai fazer nada. Eu falei, não é possível, mas eu pensei assim, e agora, o que eu vou fazer? Aí ele pegou e foi arrastando aquela mulher até a calçada. A hora que ele chegou até a calçada, eu vi que a mulher estava todinha ensanguentada, ele começou a pegar a cabeça da mulher e bater a cabeça da mulher assim na guia, né? E aquela cena, eu falei assim, agora eu vou descer. Eu falei assim, eu vou descer, não importa que eu estou aqui com terno e gravata, eu vou para cima desse homem, eu não vou deixar ele matar essa mulher aqui na minha frente. E no que eu fiz menção de parar o carro, eu comecei a ouvir um buzinaço atrás, né?
um buzinaço. E o pessoal empurrando e gritando, vambora, vambora, queria que o trânsito passasse. E eu, desesperado, apontava que queria descer para separar. Eu pensei, eu não vou chegar lá, né, porque numa situação como essa, você não adianta chegar assim, olha, eu sou um pastor da igreja adventista, né? Eu vim aqui orar por vocês, estão com algum problema. Eu falei assim, eu vou na voadora. Eu vou chegar para separar, eu quero separar. Depois que separar, aí vamos ver o que vai ser. Se alguém parar para me ajudar, não sei. Mas eu não consegui parar, porque quando eu tentei parar, os carros começaram a se movimentar e fui literalmente empurrado. Mas o que mais me machucou é ver que a mulher estava morrendo. Eu não sei se aquela mulher morreu, o que aconteceu, porque eu tentava parar e os carros não deixavam. Eu fui literalmente empurrado pelos outros carros. E eu olhava pelo retrovisor e via a mulher com as duas mãos clamando por misericórdia. Aquela cena foi tão forte que até hoje não sai da minha mente. Senso de injustiça, pelo que ele estava fazendo com ela e pelo fato de que ninguém fez nada. E eu fiquei depois muito chateado, falei, mas eu devia ter parado, nem que tomasse buzinasse, nem que tivesse... Já pensou se a mulher morreu e eu não fiz nada? Eu cheguei arrasado, destruído emocionalmente para conduzir aquela comissão, porque foi uma das cenas de violência mais fortes que eu presenciei na minha vida. Aquilo foi muito forte, foi muito duro assistir aquilo. A injustiça machuca o nosso coração. Machuca demais. Quer ver uma outra história de injustiça que marcou quando eu ouvi essa história? Essa história foi contada por um pastor, presidente de uma associação pelo qual eu passei, de uma união, e esse pastor Inácio Kalbemater, contava essa história que eu quero agora aqui, se não me falha a memória, que vou relatar para vocês. Algum tempo atrás, nos Estados Unidos, o pastor da nossa igreja estava ali pastoreando quando ele percebeu que uma irmã meio que se insinuava para ele. Ele achou aquilo muito estranho, porque ele falou assim, mas será? Não, acho que é coisa da minha cabeça, não. Mas ele percebia que aquilo era uma constância, havia um jeito diferente na abordagem e assim por diante. Ele dava atendimento na igreja, estava tendo uma reforma na igreja, e naquele dia ele estava sozinho dando atendimento. As pessoas estavam sendo atendidas, foram embora e houve um vácuo. E nesse vácuo de tempo, aquela mulher chegou. Era uma mulher bonita. E aquela mulher entrou no local em que o pastor estava e falou assim, pastor, é agora. É agora o quê? Não, eu quero você. Como assim quero você? Ele falou assim, não, você não está entendendo? Eu sou casado, tenho filhos. Como é que eu vou ter algo contigo e olhar para a minha igreja? E tendo aqui na igreja, dentro da igreja, jamais eu faria isso contra Deus, de maneira alguma. E ela falou assim, não, você que sabe, é agora. E aí ele falou assim, não, ele empurrou aquela irmã e falou assim, não, você vai embora, pensa melhor o que você está fazendo, não é assim. Ele falou assim, tudo bem, então você está me rejeitando. É assim? Então você vai pagar o preço. Aí ela começou a sair e ela fez literalmente como a esposa, né, de Potifar. Exatamente como a esposa de Potifar. Ela meio que rasgou as roupas, assim, e saiu gritando, socorro, esse doido está me atacando, socorro, e saiu pela porta. E os pedreiros viram aquilo, né? Estavam lá, não era da igreja, mas viram aquela cena. Socorro, e eles desceram, o que está acontecendo? Aquele doido lá está me atacando. E eles chegaram para ver o que estava acontecendo. E o pastor assim, não, vocês não estão entendendo, isso é loucura, essa mulher. Enfim, até você provar que, né, que não tem chifre na cabeça de cavalo, aí a história começou a circular na igreja. Daqui a pouquinho já não estava mais na igreja, a história começou a circular na associação. E aquele pastor foi chamado perante toda a bancada de líderes da associação. Está acontecendo isso, isso, isso. E o pastor explicou tudo o que tinha acontecido. Mas ele disse, olha, os irmãos estão cobrando, nós tomemos uma atitude, por favor, fale a verdade. Ele falou assim, eu estou falando a verdade e tal. Aí, não satisfeitos, ele falou assim, nós precisamos chamar a sua esposa para falar o que está acontecendo. Ele falou assim, por favor, não faça isso. Não, temos que chamar a tua esposa. E, por fim, chamaram a esposa daquele pastor. Contaram tudo o que estava acontecendo. Aquele pastor, em desespero, falou assim, amor, não é o que você está pensando e tal. Mas aquilo mexeu tanto com a cabeça dela, que ela pediu a separação. Aquele pastor perdeu o ministério, foi expulso do ministério.
E ele, com a vida destruída, não pôde mais nem ficar perto do seu filho, da sua esposa, que não mais queria que ele estivesse ali próximo. E foi plantar tomate lá numa região distante. E lá ficou. Os tempos passaram, anos e anos e anos. Um dia, um outro pastor que estava ali na igreja recebe um chamado para ir até o hospital. Quando ele chega no hospital, ele encontra uma mulher moribunda, prestes a morrer, que queria a unção, pedindo a cura, mas eu queria se colocar nas mãos de Deus. E o pastor disse assim, tudo bem, vou fazer a tua unção. Chegou do lado dela. Irmã, existe algo que você gostaria de colocar na presença de Deus? Algo que você gostaria de confessar para Deus que você tenha feito? Que antes de morrer você gostaria de estar em paz, deixar isso para trás? Ela falou assim, pastor, tem. Irmã, então conte isso para Deus. Não, pastor, você não está entendendo. Eu quero contar para Deus e vou. Deus sabe o que aconteceu, mas eu quero contar para você. Algumas décadas atrás, eu me apaixonei por um pastor e contou toda a história. Ele falou assim, eu estou morrendo, eu não tenho paz, porque eu destruí a vida daquele homem. Aquela mulher morreu, aí o pastor se viu na obrigação de notificar a associação que tinha acontecido. Mas já eram outras pessoas, era outro presidente. Contaram tudo, contou tudo o que estava acontecendo. Quase não havia mais os líderes da igreja que presenciaram aquela cena lá, da expulsão do pastor e tal. Daí depois disso tudo, a associação toma então o voto perante a união de ir lá pedir desculpas ao pastor e devolver a sua credencial ministerial. Agora ele não era mais um pastor, ele era um homem do campo, fazendeiro que estava lá. Trabalhava numa fazenda, não fazendeiro, mas trabalhava num local, num sítio. Aí o presidente chegou, encostou o carro, desceram lá e foram conversar com aquele pastor, que já não era mais pastor. Estava no campo, colhendo tomate, ele percebe aquele carro chegando, um carro diferente. O que será que está acontecendo? Aí aqueles homens descem, internados, mas o que é isso? Aí ele chega, olha pastor, nós estamos aqui, mas como é que você sabe que eu sou pastor? Eu sei que você é pastor e você nunca deveria ter deixado de ser um pastor. Contaram tudo o que tinha acontecido com a mulher, tinha confessado o seu pecado e assim por diante, e disseram, nós viemos agora pedir perdão pela decisão equivocada que tomamos lá no passado, embora não nós, mas aqueles que estavam na função que nós temos hoje. Aqui está a sua credencial, nós precisamos e clamamos para que você aceite e volte para o ministério. Aquele pastor cabisbaixo diz assim, essa é a proposta de vocês? Sim. Você sabe que eu fui condenado e julgado. Vocês querem me devolver o ministério, mas eu pergunto, quem vai devolver os anos que eu perdi? Quem vai devolver a minha esposa, que agora está nos braços de outro homem? Quem vai devolver os meus filhos, que não querem mais saber de mim? Histórias como essa de injustiça mexem com a gente. E talvez não tenha uma história de maior impacto no que diz respeito à injustiça do que a que nós vamos ler agora no Evangelho de João, capítulo 19. Não é apenas uma história de injustiça, é uma história de injustiça que, por mais paradoxal que pareça, apresenta o maior ato de justiça de Deus. João capítulo 19. Em João capítulo 19, há cerca de 2000 anos atrás, a Bíblia relata as últimas falas de Cristo, os últimos diálogos de Cristo antes de suspirar pela última vez e morrer por cada um de nós. Diz a palavra de Deus, no verso 1, então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam, salve, rei dos judeus, e batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus, vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhe Pilatos, eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu, levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo.
Os judeus insistiram: temos uma lei, e de acordo com essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação, na semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente, Pilatos o entregou para ser crucificado. Um pouquinho mais para frente, verso 28 diz: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Essa cena, ela não foi descrita por qualquer pessoa, foi descrita pelo discípulo amado, aquele discípulo que estava bem pertinho de Jesus. O discípulo que tinha mais afinidade com Cristo. É interessante que Jesus escolheu para ser o seu grande amigo no grupo dos discípulos, que era de 12, ele tinha 3, e entre os 3 ele tinha 1, e esse 1 era João, o discípulo amado. E João era um adolescente. João tinha entre 17 e 20 anos aproximadamente, no período em que ele acompanhou a Cristo. Ele era novo, era um menino. Por isso que ele morreu já idoso, por volta do ano 100, e a história diz que tinha por volta de um pouco menos de 100 anos. Então você faz o cálculo, você calcula que ele devia ter, alguns colocam 17, outros 20, alguns colocam 25, é difícil você chegar no consenso, mas o certo é que ele era muito jovem. E esse discípulo, ele tece aqui nesse relato uma história que é monstruosa e ao mesmo tempo maravilhosa. É monstruosa porque, como eu dizia agora há pouco, ela foi construída no patamar da injustiça humana. Tudo que o homem poderia de ofertar a Deus da forma mais injusta foi apresentada na cena da cruz. E tudo que Deus poderia apresentar dentro do patamar da maior justiça, do ato de justiça de Deus, foi manifestado na cruz. Olha que contraste. Deus dando o melhor de si e o homem dando o pior de si. Aí começa o contraste. Olha que interessante, como essa história é de contrastes. Literalmente, alguns dias antes, a multidão na frente de Jesus, quando ele entrava ali em Jerusalém, colocavam os seus casacos, literalmente eles arrancavam os casacos e colocavam as capas e colocavam na frente daquele jumentinho que carregava Jesus, e com ali ramos que eram agitados, eles gritavam: Hosana, Hosana, aquele que vem em nome de Deus, de Davi. Eles iam gritando, e Jesus ia passando. Eles iam gritando, Jesus ia passando. Olha como a multidão é fútil. Fútil. Dias depois, aquela multidão gritava o quê? Crucifica-o, crucifica-o. Como pode pessoas que viram outras serem curadas, pessoas que presenciaram cenas como, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, pessoas que viram palavras maravilhosas sendo proferidas, pão sendo multiplicado, como pode pessoas como estas terem a coragem de gritar: crucifica-o, crucifica-o? A cruz é um lugar de contrastes. Quer ver um outro exemplo? A Bíblia diz que Jesus
Naquele momento, teve sua fronte machucada, porque colocaram sobre ele o que? Uma coroa de espinhos. Não sei se você já espetou o dedo, mas é algo terrível, né? Agora você imagina ter uma coroa todinha entretecida por espinhos, sendo colocada na sua cabeça, e os guardas com um caniço batendo aqueles espinhos entrando. Aqui é sensível. E o sangue escorrendo. Por que a cruz é um lugar de contrastes? Porque para nos dar a vida eterna, ele usou uma coroa de espinhos, tendo que para isso ter que retirado no momento em que ele assume a natureza humana, deixou para trás uma coroa de majestade. Olha só que contraste. Ele deixou a coroa de glória para assumir uma coroa de espinhos. Diz o relato bíblico que foi colocado sobre ele, possivelmente sobre o seu corpo seminu, ou até nu, como alguns acabam entendendo, alguns teólogos e historiadores. Ele estava apenas com uma capa de púrpura, uma cor vermelha muito escura. E quando você vai para o livro do Apocalipse, no capítulo 1, se você quiser acompanhar comigo, olha só como é, na verdade, a vestimenta de glória de Cristo. Apocalipse, capítulo 1, quando João tem uma visão de Cristo glorificado, você tem uma ideia do que ele precisou deixar. Olha só o que diz a palavra de Deus. Capítulo 1, o verso 14 em diante, descreve Jesus Cristo: sua cabeça, os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus pés como bronze numa fornalha. Ele vai descrevendo ali a cena dos pés de Cristo que brilham e tal. E um pouquinho mais para frente, na descrição do Apocalipse, fala que ele veste um manto lindo sacerdotal, né? Branco, que reflete a glória de Cristo. Aqui ele vai dando a descrição das partes do corpo de Cristo. Se você continua a narrativa, mais para frente, quando descreve a cena da volta de Jesus no livro do Apocalipse, fala que o brilho de Jesus é tão intenso, da sua veste com a faixa que está escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele abriu mão disso tudo para ficar numa cena vexatória. Imagina o quadro de alguém ali praticamente seminu, só usando uma capa, sangue escorrendo por tudo quanto é lado, já tinha sido espancado. E no meio dessa cena todinha, ainda tem que aguentar as impropéries, o escárnio e tudo mais. Que contraste. Trocar o seu manto de justiça pela vergonha de uma capa de púrpura. Olha, agora a cena é tão assustadora que aí em João capítulo 19, nós temos algo que chama muita atenção. Ele foi condenado, mas sem uma acusação real. Qual era a acusação quando você lê João 19? Ele diz ser o filho de Deus. E o que Jesus era? E sempre foi e será. O que ele é? O Filho de Deus. Olha a incoerência. Não havia nada que pudesse ser usado contra ele. Ninguém podia dizer assim, olha, ele está fazendo isso, fazendo aquilo, ou ele cometeu esse equívoco, ou ele tem que ir para Lava Jato por causa disso. Não tinha. Não tinha. Simplesmente não tinha. Então perceba que ele é acusado sobre o pretexto de algo que na verdade não era uma condenação. Pelo contrário, ao afirmar que era o Filho de Deus, ele estava atestando a verdade. Ou seja, como Filho de Deus, foi condenado por ser o Filho de Deus. Que contraste. Agora, outra coisa interessante. Ele estava naquela cena terrível, mas com serenidade e com coragem. Ele olhava para aquele que estava ali para julgá-lo. Pilatos. E olha o contraste, enquanto Jesus estava calmo, sereno, sabendo a que viera e o que aconteceria, e não estava hesitando em ir para a cruz, quem estava com medo? Aquele que o julgava. Em qualquer cena de tribunal humano, quem está com o coração temeroso? Aquele que está sendo acusado, julgado. Aqui na cena bíblica, quem teme é quem julga. Quem é julgado está em paz. Olha quantos contrastes. Os contrastes não param por aí. Jesus foi crucificado.
E o mais incrível é que aquela cruz não foi preparada para ele, a cruz foi preparada para Barrabás. Ele foi crucificado sem ter sequer uma cruz. Outra cena muito forte de contrastes da cruz é que Jesus, ele que se apresenta no Evangelho como sendo a fonte da água viva. Ele disse assim: aquele que vier a mim, conversando com a mulher do poço, a mulher samaritana, eu beberá, darei água, e sairá dela uma fonte de água para a vida, jamais terá sede. Agora, a cruz faz com que o Filho de Deus, a fonte da água da vida, que dá para as pessoas de graça desta água, ele, que é a fonte da água da vida, está com sede. Olha o contraste. Não para por aí. Olha como a cruz é um local de contrastes. Ele vence quando morre. Onde, na verdade, em qualquer guerra, vence aquele que sobrevive. Queridos, quando a gente olha para a cruz, a gente percebe que a injustiça foi tamanha que os céus precisaram ocultar a cena dos olhos da humanidade e até dos outros anjos. Uma escuridão tamanha veio sobre a face da terra. Essa escuridão foi tão intensa que ninguém conseguia enxergar praticamente um palmo à frente dos seus olhos. Deus precisou ocultar a vergonha. A vergonha porque Jesus, ele não sofreu apenas na cruz. Olha só o que aconteceu. Ele tomou 39 açoites. Esses açoites, eles eram conhecidos como o azorrague. O azorrague era um pedaço de madeira com várias tiras de couro, e na ponta de cada tira tinha pedaços de ossos ou de metal afiado. Então, quando o carrasco desferia o golpe, aquilo entrava na pele da pessoa. E quando ele puxava, ele arrancava junto pele e sangue. Todos sabiam que aquele que desferia os golpes, ele poderia dar no máximo 40 açoites, porque ninguém suportava mais do que 40. E Jesus suportou 39, uma quarentena menos um, ou seja, ele foi até o limite. Então você imagine como ficaram as costas de Cristo. É lógico que quando Mel Gibson produziu esse filme, que nós usamos muitas imagens do mesmo para tentar imaginar a cena da cruz, da paixão de Cristo, muitas pessoas atacaram e disseram que aquilo foi exacerbado, que aquilo na verdade foi uma propaganda antissemita, e houve muito disso. Mas olha, eu me arrisco a dizer que talvez tenha sido até pior do que isso. O corpo de Jesus Cristo foi completamente moído. O livro de Isaías claramente diz: ele foi moído pelas nossas transgressões ou iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A cruz de Cristo foi algo terrível, tão terrível, que os anjos olhavam para aquilo e eles não podiam entender, mas que amor é esse? Por que é que Jesus estava disposto a sofrer tanto por criaturas tão indignas, tão miseráveis, tão ingratas? Imagine como um anjo de Deus via aquela cena. Simplesmente era quase que impossível de imaginar a grandeza, o impacto desse amor. A cena da cruz foi forte demais. Não é à toa que ela foi tão forte que até hoje a força da cruz ela não pode ser mensurada com palavras, só pela contemplação. Porque Jesus disse, e eu mencionava sábado, quando eu for levantado, atrairei a todos. O impacto da cruz é tão grande que ela faz o inferno estremecer. Satanás estremece diante da cruz de Cristo. No meu ministério eu já tive a desventura de me deparar algumas vezes frente a frente com o inimigo. Em manifestações quase que diretas e algumas possessões também. E você se sente tão pequeno, você se sente um nada na presença do inimigo. Mas quando você segura nas mãos de Jesus e você menciona a cruz de Cristo e o poder que é na cruz, Satanás estremece até hoje. Sabe por quê? Porque a cruz é inexplicável. Nada nem ninguém pode entender o que significou a cruz de Cristo. O gesto mais sublime, onde Deus entregou toda a sua justiça para receber toda a injustiça humana, dando vida, recebendo morte, entregando paz e reconciliação,
estando ele naquele próprio momento alienado do Pai. É uma coisa assim inexplicável. A cruz de Cristo, ela estremece o inferno, ela atrai pecadores. O sacrifício de Cristo fez com que o céu se escurecesse, porque foi demais. A Bíblia diz que houve trevas sobre a face da terra. Houve trevas. O corpo mutilado, a fonte mutilada. É interessante que quando você olha para a cruz de Cristo, ele teve principalmente 7 chagas, ou 7 feridas principais. E você pode me ajudar a contar, tá bom? Ele foi ferido na sua fronte, 1, certo? Ferido nas costas, 2. Ferido nas 2 mãos, 4. Ferido nos 2 pés, 6. E ferido no lado, com a lança. 7 ferimentos principais. 7 é o número da perfeição. Ou seja, o sacrifício de Cristo foi perfeito, ele foi pleno. Ele foi ferido na fronte. Na fronte. Para que, através do sangue que verteu da sua fronte, ele pudesse purificar a nossa mente e nos dar uma nova mente em Cristo Jesus, através do sacrifício dele. Ele foi ferido nas mãos, para que pudesse comprar o direito perante a luta entre o bem e o mal, de nos segurar com as suas mãos poderosas e dizer: filho meu, não tema, eu que tomo você pela minha mão direita. Foi ferido nos pés, para nos mostrar o caminho. Este é o caminho, andai por ele. Foi ferido nas costas, para nunca mais voltá-las para nós. Olhai para mim e sede salvos, disse Jesus, Isaías capítulo 45. Ele foi ferido no lado, para nos colocar ao seu lado e com a mão sobre o nosso ombro dizer: você não aguenta? Lembra o que ele disse para Josué? Tende bom ânimo, não te assombres, porque eu sou contigo, por onde quer que tu andares. Sabe, queridos, quando eu olho para a cruz de Cristo, eu percebo que ele é maravilhoso demais. E eu sou indigno demais. A cruz de Cristo, ela desmascara, ela joga por terra qualquer tipo de orgulho que exista no meu coração. Eu simplesmente não conseguiria viver se não fosse pela cruz de Cristo. Eu não sei como nós podemos ser indiferentes e como às vezes passamos tempo sem meditar naquilo que ele fez por nós. Alguns anos atrás, nos Estados Unidos, uma senhora costureira, conversando com seu filhinho, depois de ter ficado viúva, perguntou: filho, o que você mais quer ser quando crescer? Aquele menininho disse: eu quero muito ser um médico. Aquela mulher pensou: mas como eu vou dar essa formação para o meu filho? Ela começou a trabalhar igual louca, dia e noite, e começou a fazer uma poupança, juntar todo o dinheiro possível. As mãos dela sangravam de tanto que ela costurava. E quando chegou o momento dele ingressar na faculdade, como no contexto americano, é óbvio que as universidades, sua grande extensa maioria são particulares, ela conseguiu bancar o estudo daquele filho, porque ela acumulou por muitos anos o dinheiro para que ele pudesse realizar o sonho. Porque antes da formatura, ela preparou um lindo smoking para o seu filho, camisa, gravata, tudo intacto, vestiu. Estava chegando a data e aquele jovem disse assim: mamãe, eu queria falar uma coisa para você. Vou me formar daqui a alguns dias, mas eu quero fazer um pedido. Mamãe, não precisa ir, eu vou ficar muito emocionado, a mamãe pode sofrer tanto, não precisa ir na formatura. Na verdade, o problema é que ele tinha vergonha da mãe. Ela já era uma senhora idosa, não se vestia bem, com a roupinha surrada. Ele pensou: não posso. Meus amigos vão perguntar quem é essa senhora idosa do meu lado, como é que eu vou dizer que é minha mãe? No dia da formatura, uma vez que o filho tinha pedido, ela disse assim: não, vou fazer uma surpresa para ele. Ela não entendeu por que ele estava dizendo para não ir. Então ela escondidinha, foi acompanhando, descobriu onde era o local e sorrateiramente sentou lá no fundo daquele grande auditório em que estava acontecendo a colação de grau. O reitor da universidade começou a chamar os formandos, depois da pré-eleição de todos aqueles que seriam os paraninfos.
E chegou a entrega do diploma, ele ia chamando, e ele então pedia para que os familiares viessem entregar. Então os familiares vinham à frente, entregavam, era uma festa, meio aos fogos. E chegou o momento em que foi lido o nome daquele rapaz. Aquela mulher não aguentou, e ela começou a gritar: meu filho, Deus seja louvado, você conseguiu. Vestidinho simples, aquela senhora quase cambaleando, andando pelo corredor, foi na direção daquele jovem. Ela chorava tanto, se jogou aos pés dele. E todo mundo olhou, porque ela destoava. No meio de Ferraris estacionadas, pessoas da mais alta nata social, estava ali aquela mulher, que parecia quase que uma indigente, de tão simples. Todo mundo olhou, houve um silêncio. E ele tem uma reação quase que espontânea. Ele empurra aquela mulher e fala assim: tira essa mulher louca, indigente, não a conheço. Os seguranças pegam aquela mulher e arrastam ela pelo corredor, como uma estranha no meio do ninho. Aquela mulher ficou tão abalada emocionalmente, ficou doente, era uma senhora já idosa. Foi para o hospital. Dias depois, de desgosto, tão somente desgosto, aquela mulher morreu. Quando eu li essa história, a minha vontade foi de pular no rosto daquele homem, dar um soco, falar: onde você estava com a cabeça, fazer isso com a sua mãe? Foi uma história real. Mas por um instante o Espírito Santo disse assim para mim: esse jovem dessa história é você. Cada vez que nós escolhemos pecar, cada vez que nós conscientemente passamos dias e dias sem envolver nosso olhar para Jesus, cada vez que Ele não está no primeiro lugar da nossa lista de prioridades, nós estamos ignorando o maior amor de todos, que nem mesmo a eternidade poderá nos revelar. A cruz de Cristo, as últimas falas de Cristo, são falas de alguém que sabia que precisava fazer o que fez, para que um dia nós pudéssemos estar com Ele. Ele não precisava fazer nada disso, e Ele só pede uma coisa: filho meu, dá-me o teu coração. Você gostaria de dar seu coração para Jesus? Não é apenas um ato de emoção, é uma escolha consciente, que tem que ser renovada a cada dia. Quantos gostariam de dizer: Senhor, diante da cruz de Cristo eu me rendo, diante da cruz de Cristo eu me humilho perante Ti e digo: Senhor, não tenho nada para oferecer-Te, mas o que Tu queres eu vou Te dar. Aqui está o meu coração, levante a mão. Você gostaria de dizer isso para Jesus? Deus seja louvado. Deus está vendo isso. A Mari vai cantar agora um hino, para terminarmos este momento. E após ela cantar esse hino, eu quero fazer uma oração especial e pedir que o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado, esteja sobre você. Às vezes nós nos sentimos acuados e o pior dos pecadores. Mas Jesus diz assim: filho, não tema. O meu sangue te libertou do peso do pecado. Romanos 8, verso 1. Quem está em Cristo Jesus, sobre ele não há condenação. Eu vou dizer: quem está em Cristo Jesus, e você vai dizer: sobre ele não há condenação. Só que nós vamos fazer um pouquinho diferente, eu vou parafrasear. Eu vou dizer assim: eu estou em Cristo Jesus. E você vai dizer de todo o coração: e sobre mim não há condenação. Vamos lá? Eu estou em Cristo Jesus. Deus seja louvado. Bem-aventurado e santo é aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Tudo isso que aconteceu é história, ficou para trás, mas ao mesmo tempo é presente. Sabe por que é presente? Porque o que Ele conquistou lá, Ele aplica na sua vida hoje, agora. E o sangue de Cristo, simbolicamente, vai ser derramado sobre você, porque hoje à noite você escolheu abrir a porta do seu coração para Jesus.